Olá, iremos apresentar as instruções para o preenchimento da planilha PER 2020-2023 referente às ações do ano de 2021. A primeira vez que o arquivo for aberto, é preciso habilitar a sua edição, clicando no botão na parte superior. Após habilitar a edição, é preciso habilitar o conteúdo. O Excel carregará uma base de dados e, após o carregamento, podemos então editar a planilha. O arquivo contém 3 abas, sendo a primeira denominada Instruções, com as orientações para o preenchimento, a segunda aba BD per PAP, apresenta as ações indicadas pelas entidades, e a terceira aba Visualização, contém informações gerais. Na aba BD per PAP, temos a coluna inicial denominada ID, coluna A, onde é possível identificar o número da ação. Nas colunas denominadas SubPDC, coluna B, e PDC, coluna C, é possível identificar a correlação das ações com a deliberação CRH 190. É importante frisar que na coluna B há uma lista suspensa para a escolha do SubPDC. A coluna C será então preenchida automaticamente. Nas colunas seguintes, há a identificação do responsável pelo preenchimento da planilha. É importante que, caso tenha havido alguma alteração, que o interlocutor coloque as novas informações nas colunas de nome e e-mail. Na coluna de identificação do órgão responsável, coluna F, há uma lista suspensa com as secretarias de Estado e órgãos estaduais que compõem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Caso a ação seja proposta por outros órgãos, como representação das vertentes do Estado de São Paulo ou entidades da sociedade civil, deve ser a indicação de outros. Podem ainda ser combinações de órgãos. Nos casos das duas últimas opções, outros ou combinações de órgãos, devem ser indicados na coluna seguinte, coluna G, qual órgão ou combinação em questão. Caso a entidade tenha ações inscritas no Plano Plurianual do Estado de São Paulo, o programa deve ser indicado na respectiva coluna H, por meio de lista suspensa. A ação pode integrar uma combinação de programas, o que deve ser indicado por combinação de programas, e especificado na coluna seguinte I. Caso a ação seja de responsabilidade de outros órgãos, vertentes, sociedade civil, companhias, etc., não há necessidade de preenchimento das informações do PPA, colunas H e I. A seguir, o responsável deve revisar as informações de descrição da ação, a coluna J, de modo que fique claro qual o objeto da ação proposta. Na próxima coluna, K, o respondente deve revisar e escolher em uma lista suspensa qual a área de abrangência da ação. Caso seja uma área diferente das opções, o respondente deverá especificá-la na coluna seguinte, L, como é o caso de ações que abarcam vertentes ou regiões hidrográficas. Vale lembrar que a área de abrangência deve contemplar mais de uma UGRE, regiões hidrográficas como vertentes ou todo o estado de São Paulo. As próximas colunas devem ser revisadas e preenchidas com as metas que se buscam alcançar ano a ano, nas colunas O, Q e S. A descrição deve ser clara e concisa e as metas quantificáveis. A meta total da ação, considerando o quadriênio, deve ser indicada na coluna U. A execução em termos percentuais da meta física deve ser informada nas colunas N, P, R e T. Para o acompanhamento do ano de 2021, basta registrar o percentual da execução da ação na coluna P. Demais colunas, R e T, serão preenchidas nos próximos acompanhamentos do PER. Para justificar o avanço da meta, basta redigir uma breve descrição das características que possibilitaram seu avanço ou prejudicaram o alcance da meta, na coluna V. O início e término estimado para a realização das ações também deve ser informado nas colunas X e Y. Caso a ação seja financiada por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, isso deve ser indicado na coluna Z. Ainda, caso a ação já conte com um código de empreendimento cadastrado, este código deve ser informado na coluna AA. Algumas ações do PER não necessitam de recursos financeiros para sua execução, como, por exemplo, ações estratégicas de articulação no âmbito de uma vertente. Caso a ação informada não necessite de recursos financeiros, é importante fazer essa indicação na coluna AB.
Caso a ação necessite de recursos financeiros, os valores e as fontes devem ser revisados ano a ano nas próximas colunas. Para cada uma das fontes, temos um grupo de recursos financeiros planejados, por exemplo, fonte do Tesouro do Estado, os recursos planejados para os anos de 2020, 21 e 22, nas colunas de AC a AF, e a seguir, para a mesma fonte, os recursos efetivamente aplicados no ano de 2020, aplicados no ano de 2021, 22 e 23. As próximas colunas acompanham a mesma lógica, alterando apenas a fonte do recurso. Os cálculos totais dos recursos planejados para o quadriênio de 2020 e 2023 e dos recursos aplicados para o quadriênio de 2020 e 2023 serão automaticamente calculados com base nas informações fornecidas pelo interlocutor, de modo que não é necessário o preenchimento manual das colunas DN ou DO. Por fim, a coluna DM conta com espaço para um breve relato sobre o avanço ou as dificuldades enfrentadas para a execução da meta financeira.